A paz do Senhor Jesus. Quero ler com os irmãos, 2 Coríntios, o capítulo é o 5, o verso é o 17. A minha tradução diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! O texto que nós lemos é uma passagem que eu gosto muito dessa passagem. Ela fala aos nossos corações. A nova vida em Cristo. Esse é o título deste sermão. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar com os irmãos 3 frases que eu pretendo falar no decorrer dessa mensagem e falar algo assim como uma ilustração, uma colocação dentro de 3 frases, que são: a primeira frase é que Deus fala, a segunda frase é que Deus ouve, e a terceira frase é que Deus guarda. Então, no decorrer dessa mensagem, nós iremos falar do que se trata essas 3 frases. Então, vamos lá. A Bíblia nos relata, meus irmãos, num encontro que houve entre Jesus e Nicodemos. Jesus travou uma conversa com Nicodemo, e houve ali aquela conversa que o maioria dos irmãos sabe. E Jesus falou: Nicodemo, você precisa nascer de novo, Nicodemo. É necessário nascer de novo. E o Nicodemo ficou o que é nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo e sair de novo para nascer de novo? Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando mais para frente ele falou que ele devia nascer, quem não nascesse da água e do Espírito, né? Esse não poderia entrar no reino do céu, não poderia estar no céu. Haveria necessidade de nascer da água e do Espírito. Nascer da água, né, da limpeza que a palavra faz, né, a limpeza, a transformação, e, consequentemente, a unção do Espírito. É o Espírito que faz esse trabalho de nascer da água e do Espírito. É uma junção que tudo, ao meu ver, está ligado em novo nascimento, nova criatura, arrependimento. Tudo isso está ligado, é uma coisa só, tem o mesmo sentido. Tudo isso faz parte da nova vida em Cristo. Estão ligados. Paulo disse aos Gálatas que em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas o ser uma nova criatura. Aleluia! Ser uma nova criatura, isso sim tem valor. Louvado seja o teu nome. Nesta passagem, o apóstolo está falando sobre o que já vem debatendo aqui, a nova criatura, que já tinha sido dito também por Jesus no encontro com o Senhor Nicodemo. Segundo o que podemos entender, eu fiz uma transcrição aqui, após estarmos em Cristo, nós passamos da situação de criatura, nós largamos de criatura para a condição de filho. Nós passamos agora, nós não somos mais criatura de Deus, nós somos filho de Deus, conforme está lá em Romanos, capítulo 8, 14 até o 17, fala dessa adoção de filho. Fomos recriados por Deus. Veja aí, irmãos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora há uma necessidade de uma mudança, algo tem que mudar. Não tem como você andar nas mesmas coisas que fazia depois que é uma nova criatura. Eu, por exemplo, eu ia em sentido Londrina, topei com Jesus, ou ele topou comigo, virei para Maringá. Meu caminho agora é Maringá. Não tem como ir mais para Londrina, é para Maringá o caminho agora. A nova vida em Cristo implica essas coisas.
uma mudança de comportamento, de atitude. Então, é uma junção de arrependimento, de novo nascimento, de nova criatura, coloca tudo num bolo só e sai uma nova pessoa. Ele agora é cidadão do céu, aleluia. Ele agora vive para Jesus, aleluia. Ele agora procura agradar a Deus. Ele agora procura fazer as coisas que glorificam a Deus. E faz coisa que não deve também. E vai continuar fazendo, mas vai continuar lutando para não fazer, aleluia. É assim a nova vida em Cristo. Se em Cristo nós somos feitos nova criatura, nos vem uma pergunta que merece uma resposta. Por que é que Jesus nos fez nova criatura? Qual é a intenção de Deus? Por que será que Jesus fez nós uma nova criatura? E a resposta também é o tema da nossa mensagem. A resposta para essa pergunta, que por que Jesus nos fez uma criatura, é o tema da mensagem. Quais foram as razões para que fôssemos feitos novas criaturas? Por que é que Jesus fez isso conosco? Porque foi Jesus que fez conosco, não foi você que quis. Foi você que quis. Foi Jesus que quis. Por que que Jesus, quais foram as razões que Jesus nos fez ser uma nova criatura? O que ele tinha em mente, será? O que ele esperava, será, de nós? A primeira razão que eu entendo nessa que eu tenho para expor para os irmãos nessa mensagem é que ele nos fez, as razões que Deus nos fez nova criatura é para que rendêssemos a Ele adoração, aleluia. Isso está registrado em Mateus capítulo 10, 4, versículo 10, né? Aquela conversa lá com a mulher lá no poço, né? Se não me engano, essa passagem lá, que Deus fala da necessidade de adoração. Então, primeira razão, Deus nos fez nova criatura, para nós rendermos a Ele a adoração. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, e que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Foi com este propósito que Deus nos fez nova criatura, para adorar a Ele, glorificar o nome dEle. E saiba de uma coisa, quem adora tem um relacionamento bem estreito com Deus, tem um particular com Deus. Quem adora, posso dizer assim na minha humanidade, que tem alguns privilégios com Deus até. Adora a Deus. Adora Ele porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o príncipe da paz, porque Ele é o Deus conosco, porque Ele é o Emanuel, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não foi, Ele não foi criado, Ele é Deus. Ele não estava lá no passado e viu o passado, Ele não está lá no futuro e vê o futuro, não, Ele é o futuro. Ele é o passado, Ele é o presente, Ele é tudo. Ele está em tudo e acabou, e Ele é Deus. O certo é que nós, na nossa fraqueza, esse pecado que às vezes faz nós andar meio arrastando, meio cambaleando, ele atrapalha nós de adorar a Ele. Atrapalha a gente de adorar a Deus, como devia adorar. Mas não tem problema, se você não está conseguindo, se eu não estou conseguindo, eu não consigo também, meus irmãos. Não consigo adorar a Deus igual Mateus capítulo 4, verso 10, que Deus procura, eu não consigo. Mas vamos lutar, não podemos desanimar, temos que insistir, continue. Não conseguiu adorar hoje, adore amanhã. Adore, não conseguiu 100%, adore 50%, fazer o que mais? Adore. Não podemos largar a atitude de adorar.
Às vezes a pessoa se abate, eu não consigo, eu sou um fraco, eu sou um pecador, é mesmo. Mas Jesus vai dar graça. Se você lutar, se você insistir com Ele, Ele vai ajudar você, aleluia. Se você insistir com Ele, Ele vai te ajudar. Adore Ele então. Se esforce para adorar, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, aleluia. E Ele está aqui, Ele quer ver você abrir os seus lábios, a sua boca e dizer coisas lindas para Ele, coisa maravilhosa. E não é também só adorar, ficar lá, eu te adoro, não. É o seu comportamento, a sua atitude, o seu negócio, a sua vida, o seu falar, o seu andar, o seu agir. Tudo isso serve para adorar a Deus ou não adorar. Mas adore a Ele. Não tem conversa, adora Ele. O principal é adorar Ele. O resto não é resto. Amém? Glória a Deus. Segunda razão, para não perder tempo, porque eu também não posso, não fico aqui até meia-noite. A segunda razão que Deus nos fez nova criatura, para reconhecer o senhorio dEle sobre as nossas vidas. Reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Porque Ele é poder. Porque Ele é poder. Ele é o Senhor do céu e da terra. Uma certa ocasião ele apareceu para uma mulher e a mulher falou, liberta minha filha está com um problema, está endemoniada, e ele falou, a mulher, Senhor. A mulher não conhecia Jesus, não conhecia Ele, não sabia que era, mas é o Senhor. Reconheceu Ele como o Senhor da vida dela e a filha dela foi curada. Reconheceu o senhorio dEle. Dele com D e E maiúsculo, dele, o Senhor Jesus de Nazaré. Reconheça o Senhor dele, reconheça o senhorio dele. É fácil para nós, é mais fácil, não é tão fácil, mas é mais fácil quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor. Uma certa ocasião, o Josué estava diante de uma situação. Ele falou, está aqui, vocês escolham aí o Deus que vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Quando a gente toma essa decisão de servir ao Senhor, de reconhecer Ele, é mais fácil as coisas para nós. Mas quando nós ficamos colocando empecilho, a palavra fala, mas por que a palavra é? Por que não? Vamos deixar Ele ser o Senhor da nossa vida. Quando temos essa convicção que Ele é o Senhor da nossa vida, as coisas ficam mais práticas, meus irmãos, fica mais fácil. Louvado seja Deus. Eu estou feliz com os irmãos. Estou feliz com Jesus. Eu não sou, assim, eu não sei, né, o pastor categoria dele, fala disso, fala daquilo, eu não sei. Eu sei falar de Jesus, né? Eu sei falar do Evangelho, não quero me comparar com Paulo, não, nem sei nem como, mas o meu assunto é Jesus. O meu assunto é o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, né, Mário? Porque é o poder de Deus. Não quero saber de outra coisa, eu não tenho condição de outras coisas, então o meu negócio é o Evangelho, é a Bíblia é a minha vida, a Bíblia é a minha razão, eu vivo pela Bíblia, eu erro, mas eu vivo pela Bíblia. Nós devemos viver pela Bíblia. Nosso negócio é com Jesus. O nosso assunto deve ser Jesus. O nosso assunto deve ser o Evangelho de poder, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, tira o pecador daquela situação e traz para a presença dele. Não sei por que Deus faz isso. Quando eu fui doente para a igreja, atrás de doença, curar, eu nem queria saber ser crente, eu nem gostava de ser crente. 30 dias Jesus me enlouqueceu por ele, eu queria ficar doido. Aliás, fiquei doidinho por causa de Jesus, queria Ele. Não sei porque Ele faz isso, mas Ele faz.
Primeira frase que eu tinha falado, vamos lá agora. Toma um golinho d'água, dá licença. Glória a Deus, muito bom. Quando eu tomava cerveja, uma hora dessa, eu estava zoado, arrotando, azedo de tanto cerveja. Uma aguinha dessa, que maravilha. Uma dessa já tinha tomado umas 40, 50, 30, 80, não sei se fosse, né? Mas Jesus é bom, meus irmãos. Mas Jesus é bom. Jesus é que nem dizia o pastor Tom, depois que eu me atraquei com Jesus, o negócio mudou, aleluia. Ai, meu Deus, aí ele canta assim: Jesus é tudo para mim, Cristo é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Olha lá, e é o guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Aleluia! Que Deus maravilhoso, irmãos. É muito bom ser crente em Jesus. Os caras veem, eu lembro quando eu não era crente, eu ficava vendo os caras ir para a igreja com as biblinhas debaixo do braço, domingo à tarde, eu lá no boteco tomando uma, e os caras indo para a igreja. Eu falei, que esse cara é maluco, o que ele vai fazer com essa bíblia uma hora dessa, com esse calor de terno? Quando a gente muda para o outro lado, a gente vê que a situação é outra. Aleluia. Deus fala é a primeira frase que eu falei para os irmãos. Eu quero contar aqui para os irmãos uma experiência minha que eu tive com a pregação. Eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus, lá no Jardim Laranjeira. O texto era o mesmo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Marta estava lá. Mas a ênfase era outra. Lá era exortação. Não sei por que eu fui lá para exortar o povo, para corrigir, sei lá. E aqui hoje é mais consolo, mais ensinos práticos, mais melhor, mais calmo. Lá era meio difícil. E eu estava pregando. Na metade do culto, o dirigente do trabalho começou a fechar a igreja. Começou a empurrar as pessoas para fora e começou a fechar a igreja. Começou a reclamar que a pregação não podia pregar aquilo, que era palavra muito dura, que era meio difícil, e foi fechando. Toquei adiantar até a minha pregação. Encerrei a pregação, fui lá para fora, houve ali uns conversa vai, conversa vem, passou-se uns 15 dias, a gente estava fazendo uma campanha de oração lá naquele mato da Coca-Cola. A gente ia orar lá toda madrugada, de sexta para sábado, de sábado para domingo. E naquele meio, lá num momento lá, reclamaram diretamente para mim que eu não podia ter pregado daquele jeito. Eu fiquei quieto, falei, se Deus falou, eu penso que Deus falou, que Deus queria falar. Em resumo, passou-se 30 dias. Descobriu-se que o dirigente do trabalho, que era genro do pastor, portanto, casado com a filha do pastor, estava tendo um caso com outra mulher. Estava tendo um relacionamento fora do casamento. Isso veio à tona, deu um escândalo, ele foi afastado, saiu da igreja. Pelo que eu sei, eu encontro com ele, parece que ele não está na igreja, mas parece que ele já está com o 3º ou 4º casamento em ação já. Então, os irmãos, vejam, Deus ainda fala. E ele falou lá, não aceitaram, mas o inimigo caiu por terra. A igreja mudou de lugar, continua tendo a igreja não parou. Ele desandou e, como eu falei, está nessa situação. Primeira frase, Deus fala, irmãos. Pode ser que ele está falando com alguém aqui hoje. Falando para te encorajar a viver em adoração, a reconhecer o senhorio dele.
porque nós precisamos dessa atitude de reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Gostaria muito que os irmãos concordassem comigo, não porque eu estou falando, mas porque a palavra está falando. A palavra é a verdade, ela fala com cada um do jeito de cada um. Está falando comigo, falou comigo há 2 meses, eu venho tremendo, eu venho tendo ansiedade, boca seca faz muito tempo, porque eu fico preocupado, eu não posso vir aqui falar uma coisa que Deus não autorizou, que Deus não permitiu, mas eu quero falar aquilo que é para a glória de Deus. Alguém aqui pode ser tocado por essa palavra e pode ter uma mudança, se precisar mudar, porque todo mundo mesmo tem que melhorar com Deus. Quem é que não tem? Quem é que já é perfeito aqui? Quem é algum Enoque aqui que está pronto para ser arrebatado? Se tiver, já está na hora de subir. Senão, vamos continuar cambaleando, meu irmão. Eu ligo para o pastor, pastor, daí, como é que está aí? Está no 3º céu ou no 4º? Não, estou debaixo da terra. Eu falei, eu estou mais para baixo um pouquinho. Jesus da glória. Razões para sermos nova criatura. Viver em santidade. Adorar Ele. Reconhecer o senhorio dele e viver em santidade. Não é, dona Jandira? Irmã Jandira. Eu morava aqui na igreja, ela passava todo dia aqui para lá e para cá, para lá e para cá, em frente à igreja. Mas não queria nada com a igreja. Hoje ela está aí, ó, todo domingo ela está sentadinha ali, glorificando a Deus. Que bênção de Deus. Que bênção. Deus é bom. E o diabo não presta. Mas ele quer nos iludir, ele quer enganar a gente, ele quer enganar, ele é a profissão dele, né? A profissão dele é enganar, né? Ele consegue algumas bênçãos, algumas vitórias, mas ele é insistente. Não pensa que ele vai desanimar de você, não. Jesus não vai desanimar de você, mas o diabo também não vai desanimar tão fácil. Ei, Jesus de bênção! Ei, Moacir! A Silvia está ali, 90 e quase 100 anos, pregando ainda, duro na queda. Glória a Deus. Para vivermos em santidade. Diz a Bíblia que sem santidade ninguém verá o Senhor, cara. Meu Deus, eu fico pensando, pastor. Aquele dia eu vou pedir para o senhor explicar detalhadamente esse verso para mim, porque eu fico apavorado a ver com esse texto. Sem santidade ninguém virá. E se Jesus pegar eu um pouquinho sem santidade, o que vai acontecer? Mano, eu não penso assim 100%, mas eu fico naquela luta, pastor Geluís. Sem santidade é impossível ver Deus. Não tem como. Não tem como. É uma nova criatura? Agora é santo. Fernando, seja santo porque eu sou santo. Roubava, não rouba mais. Adulterava, não adultera mais. Mentia, não mente mais. Jogava, não joga mais. Eu amanhecia sexta, sábado, domingo jogando truco, à noite, virava noite, não joga mais. Enganava, não engana mais. Mentia para a esposa, não mente mais. Mentia para os filhos, não mente mais. Faltava no trabalho, falava que estava doente, não falta mais. É essa vida agora, mas é assim que funciona. Você pode dar um amém por isso? É assim que funciona a nova vida em Cristo. É diferente. Não estou dizendo que você não vai errar. Ah, você não vai errar, não, vai errar sim, vai quebrar a cara, vai se estrumbichar, estribufar, mas vai consertar com Deus. A regra não é errar e parar e ficar parado, é levantar, pôr a cabeça e ficar em pé e seguir. Não, Deus, me perdoe, errei, está errado, não tem mais o que fazer. Agora é nova vida. E todo dia assim. É ou não é, pastor? Ou não é?
O senhor falou para mim que é. O cara pensa que depois de 80 anos ele está bom, passou os problemas, não é que o senhor falou? Pastorzinho com 90 anos achou que os problemas dele iam acabar. Não acaba, não acabou. 80 anos, 90 anos, continua com a mesma luta. Para vivermos em santidade. Segunda frase. Deus ouve. Conta-se uma história que uma mulher estava com seu pai doente. E o pai dela estava mal, ela convidou um pastor para estar orando pelo pai dela. Aquele pastor foi lá, no hospital, creio, no hospital, acredito que seja. Conversou com aquele senhor falou para ele, pastor, eu tenho levado uma vida assim, eu não sei muito como orar, não sei muito se eu estou certo, mas eu tenho feito o seguinte, eu pego uma cadeira, e eu ponho a cadeira aqui, e eu sento aqui, e eu fico conversando com aquela cadeira, acreditando que Jesus está ali, eu fico conversando com ele nos meus momentos difíceis, a doença atacando, eu fico batendo um papo com ele, e isso tem sido muito bom para mim. Aquele pastor falou para ele assim, olha, muito bem, não pare de fazer isso, continue fazendo. Orou para aquele homem e foi embora. Passou-se alguns dias, a filha do homem, que estava doente, procurou o pastor e falou, meu pai faleceu. E aquele pastor foi comovido, conversando, aí a mulher falou, mas algo estranho aconteceu, pastor. Tinha duas cadeiras, a dele e uma perto dele. Ele morreu sentado na cadeira dele, debruçado em cima da outra cadeira, abraçado com a cadeira vazia. E ali ele morreu naquela situação de um abraço. O pastor falou para ela, fique em paz, minha irmã. Ele partiu nos braços do Senhor Jesus, aleluia! Deus ouve a oração, do jeito que ela foi feita, tem que ser feito com fé. Aquele homem dobrou o braço, encostou na cadeira, sentindo que Jesus estava ali, e ali partiu, para a glória com o Senhor Jesus. Deus ainda ouve as nossas orações. Para encerrar, nós vamos partir para a outra razão, que é para anunciar a palavra do Senhor. Outra razão que Ele nos fez nova criatura. A ordem imperativa é, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão se crerem em meu nome para a irmã. E vai por aí. A ordem imperativa de Jesus. Pregai o evangelho. Paulo chegou um dia a dizer assim, me importa essa obrigação de pregar o evangelho. E ai de mim se eu não pregar. Meu Deus. Pregar o evangelho. Anunciar o evangelho. Lógico que nem todo mundo aqui é um evangelista nato, né? Mas, por exemplo, eu sou fraco, eu sou ruim de serviço. Para mim, eu não tenho muita facilidade para abordar uma pessoa assim, igual o pastor Casanova, que a pessoa vai passando na rua, ele já junta no cangote dele e já prega para ele. O Joãozinho, meu cunhado, se o cara falar, Deus é bom, salva, liberta, transforma, quer aceitar Jesus. Eu não. O camarada tem que dar muito mole para mim falar de Jesus para ele. Ele tem que deixar o caminho aberto, tudo aberto, não, olha lá que eu não falo ainda. Meu Deus, que luta! Tem pessoa que abre, depois já está falando. Meus irmãos, cada coisa que acontece, a Senira está meio afastada, ela qualquer coisa, já está falando de Jesus, eu não sei o que dá, cara, eu queria falar de Jesus, agora ela fala, e ela não fala, agora ela fala.
Ela bobeou, ela já taca Jesus na pessoa. Meu Deus. Mas a ordem é essa: pregai o evangelho a toda criatura, e eis que os sinais vão seguir os que crêem. A terceira frase para encerrar que eu queria deixar com os irmãos é que Deus guarda. Essa aqui os irmãos precisam ter fé, pé no chão, mas precisa ter fé, porque senão não vai acreditar. Uns anos atrás, eu fui para o Paraguai. Não fui contrabandear, não. Comprei dentro da cota, porque é bastante dinheiro, também não tem tanto dinheiro para gastar no Paraguai, e comprei o que dava. Lá vinha eu, no escurecer da noite, e Porã, eu entrei para Autônia, estava começando a esturvar o tempo, escurecer. Tinha lua, mas não era uma lua tão clara. E lá vinha eu com um Santanão 2000 azul, que o Mário conheceu bem, 2.0, voava baixinho. Larguei o asfalto e entrei no estado de terra em São João, município ali perto de Pérola, para passar em Pérola, na casa da minha sogra. 7 horas da noite, tinha chovido muito, mas parou de chover, o tempo limpou, e lá é areia, o areião fica um asfalto. Eu cortando nos 90, 100 mais ou menos por hora, naquelas estradas de terra, no meio do cafezal, e vai aqui, vai ali, e estou seguindo. De repente, um farol muito forte, eu via pelo retrovisor, clareava assim por cima, muito longe, mas era um refletor parecido estádio de futebol, e clareava, e eu cortando, e ele vem. E aquele farol vem se aproximando, e aquele farol vem se aproximando, e aquele farol vem para se aproximando, e vai chegando. Daqui a pouco, aquele farol começou a aproximar 500 metros, 100, 200 metros de mim, e eu estou tocando em alta velocidade, tinha chovido muito, que não falei, e eu vinha com tudo. Daqui a pouco aquele carrão, eu freiei para ele passar, e ele freou atrás de mim, e ficou tipo assim, fungando, um carrão preto, aquele tempo parecia uma Blaze das pretas, e ele ficou fungando ali atrás de mim, só via poeirinha, mesmo que tinha chovido, mas não levantava por tanta velocidade que ele vinha, e eu parei para ele passar, e ele não passava. Mas na verdade eu não parei para ele passar, eu parei porque Deus me parou, por causa dele, porque tinha uma poça d'água muito grande, assim, quase do tamanho dessa nave desse tempo na minha frente. Eu parei 2 metros daquela poça d'água, e era um lago. Eu não ia, na velocidade que eu vinha, ia ser um terror, porque tinha um desvio, tinha que passar por cima assim, e desviar da poça d'água, sair, entrar pelo sítio e voltar lá na frente da estrada. Eu fiquei esperando ele passar, sair, ele não saía. Eu dei uma manobradinha, saí, larguei o rio de água, era um rio mesmo, uma lagoa. Se eu bato lá, o carro ia dar uma, não sei o que ia acontecer. Eu virei e passei. 1 minuto, o carro desapareceu 100%. Ninguém viu mais farol, ninguém viu carro, nada naquele escuro. Ficou só eu seguir viagem e Deus na minha companhia. Acredita no livramento? Se eu entro em 100 por hora naquela poça d'água, eu ia capotar, eu ia virar, ia ser uma tragédia. Mas aquele carro, não sei de onde veio, não sei que carro que é, que tipo que é, para onde foi. Mas ele desapareceu no tempo, sem deixar pista. Nem para agradecer ele eu não pude. Deus ainda guarda. Deus ainda guarda os seus. Deus ainda tem cuidado de nós. Deus ainda tem cuidado da nossa vida. Seja o que você tem feito, Deus ainda tem cuidado de você. Ele cuida de mim. Você não pensa que eu sou boa coisa, não. Não pensa que eu sou grande coisa, não. Pouquinho para explodir é 2 tapas. Mas Deus ainda guarda, João Paulo.
Ele é o mesmo que guardou lá no passado, guardou Israel, levou Israel 40 anos, mas guardou Israel, murmurou, reclamou, mas guardou Israel, guardou a nação de Israel. Eita Deus de maravilha! Ele guarda você, meu irmão. Ele guarda você, minha irmã. Ele está te guardando, Joaquim. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Ele. Concluindo, meus irmãos, a nova vida em Cristo consiste em andarmos segundo a sua vontade. Se isso acontecer, será fácil adorar Ele, reconhecer o senhorio dEle, viver em santidade e anunciar a sua palavra. Sendo nova criatura, deixemos que a nova vida dê frutos para o Senhor e glorifique o santo nome dEle. Deus é bom a todo tempo. Cantou aqui, não cantou? Deus é bom a todo tempo. E Ele requer de nós algumas coisas para o nosso bem. Mas, irmão, quando Deus fala assim, se Deus falou para nós hoje, eu quero que você me adore, eu quero que você reconheça o meu senhorio, eu quero que você se santifique, e eu quero que você anuncie a minha palavra, não é para Ele, é tudo para o nosso benefício. Deus não vai ser beneficiado com isso. Deus não precisa de nada nosso, não precisa de benefício nosso, não precisa de ajuda nossa para nada. Tudo para nós. Ele faz todas as coisas pensando em nós. Para nós, é o nosso bem. Adorar Ele é bom para nós, é gostoso, é bom para nós. Para nós. Tudo isso é para nós. Não é para ninguém não, é para nós. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor há de nos ajudar, meus irmãos, a vencer. O Senhor há de nos ajudar a ser uma nova criatura. O Senhor há de nos ajudar a tomar posse dessa bênção de ser uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.